E quais são os tipos, assim, de classificação de cerveja, né? Porque, sei lá, pra mim é Pilsen, Lager, escura e fim, tipo, sabe? Tá. Peraí. Dentro dessa tua pergunta, eu queria fazer uma sabatina com você. Eu imagino, num pouco conhecimento que eu tenho, que existe assim, cerveja, e aí deve ter uma primeira divisão. Eu tô chutando, tá? Amarga, não sei o que, tá? Essa primeira divisão é o quê? Porque o que eu queria fazer? Eu queria te falar algumas comidas. De primeira, você fala, ó, do mesmo jeito que a gente fala vinho tinto, tudo bem, eu sei que não é necessariamente assim, você toma como você quiser, mas vinho tinto é para carne, vinho branco é para peixe, entendeu? Me dá uma ideia de que tipo de cerveja a gente usaria. Por exemplo, sushi. Cervejas leves. Leves. Isso. Então, para entender mais ou menos como é que essa coisa dessa classificação divisão das cervejas, assim, para começar, é um universo muito vasto, gigantesco, muito maior do que as pessoas têm noção da quantidade de estilos que a gente tem, de sabores e aromas e tal. Então, a gente tem, no mundo cervejeiro hoje, nós temos duas classificações principais, que são as cervejas de estilo ale e as cervejas de estilo lager. Ale? ALE? ALE. O que determina esses dois estilos? É o tipo de fermentação. Então, as cervejas ale, elas são de alta fermentação e as cervejas lagers são de baixa fermentação. Então, muda a levedura. Mas as características delas, elas são diferentes porque as ales, elas fermentam numa temperatura um pouquinho mais alta e na parte de cima do tanque, e as lagers fermentam uma temperatura um pouquinho mais baixa, na parte de baixo do tanque. Então, eu posso dizer que a ale é mais forte? Mais leve. Depende. Essa que era a minha dúvida. Pilsen, porque tá onde? É um Onde é uma entra, lager. né? Pilsen é uma lager, exatamente. Pilsen Sério? é uma lager, exato. O que as pessoas Entendi entendem porra como nenhuma, lager... Exatamente, Então, é por isso. isso que eu tô te falando, o que as pessoas entendem como lager não é um estilo. É um estilo também, mas ela tá dentro da categoria lagers. Dentro da categoria lagers, você abre um guarda-chuva aqui, tem um monte de cervejas dentro da categoria lagers. Não, mas tá? assim, E nas as ales também, você tem lá, ale, guarda-chuvinha lager, guarda-chuvinha ale. Dentro aqui tem um monte, aqui também tem um monte. E tem um outro núcleo que eu falo depois, que são as cervejas de fermentação espontânea, para não misturar muito a cabeça de vocês. Não, exatamente, assim, pra leigo, quais são as principais classificações? Porque daí eu entendo que tem uma... Isso aí abre um leque, né, pra quem tem andar. Exato. Então, olha, eu tô anotando aqui. Tem a ale e tem a lager. Isso, A lager exato. tem a Pilsen. A Fica Pilsen embaixo. é um dos estilos. Me fala um da ale que é conhecido. É conhecido? Stout, uma cerveja escura, no caso. Que mais? Conhecida? IPA. IPA. Isso é conhecido pra você. Ué, IPA. Você já ouviu falar de IPA? Nunca ouvi falar. Que Me vê uma isso? cerveja IPA? Eu quero uma IPA. Não, você Skol, conhece. você já ouviu falar? Escola IPA? Não, tô brincando. Não. Só Não, tô Skol- falando. mas aqui então, tudo bem, mas IPA não é uma marca, IPA é uma categoria. É um estilo de cerveja. É um estilo, tá? E tá isso. no ale. É, Tá. ale também. IPA. Que é o mais forte. É. Tá bom. E o que determina que é mais forte, ele vai dar receita, não é o fato dela ser ale ou o fato dela ser lager. Tá. Vai dar receita dos ingredientes do teor alcoólico. Então, isso determina o quanto a cerveja é mais forte ou não. E não é a cor. Por incrível que pareça, tem então eu acha não- que a cor da cerveja determina o quanto ela é mais entendi. forte ou não. Não Então é. eu não posso dizer que sushi é lager. Ou sushi é ale. Porque A cerveja- nas subdivisões aí pode ser que tenha alguma... Depende, por exemplo, vocês já ouviram falar de cerveja estilo Witbier? Não. Opa! Isso é uma coisa que eu tenho com a Vitibia. Super amigos, nossa, tomo todo dia, Vitibia, né, é da em casa. Pfizer. Eu tomo quando eu tô gripado. Então, a Witbier ela é uma cerveja de estilo belga, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas é uma cerveja muito leve, que ela tem notas bem cítricas. Ela é uma ale, é uma cerveja leve. Mas ao mesmo tempo, Isso é uma marca. Viti... estilo, É um estilo. Witbier. Witbier, Witbier é um estilo tá. de cerveja. Tá. E aí você pode pegar, por exemplo, uma Pilsen, que também é uma cerveja leve, que é uma lager, de estilo lager, que também pode combinar com sushi. Ou
algumas outras cervejas. Então, Entendi. não tem Não essa... tem não é Então lógico, não dá né? pra fazer desse Não, jeito. não Não dá dá. pra fazer como vinho. Não dá, é porque assim, a gente determina porque as cervejas, elas são, normalmente nas embalagens, é obrigatório que tenha um estilo, e aí você tem lá, cerveja estilo Pale Ale, cerveja estilo Belgian Strong Ale, cerveja, então você sabe que é uma cerveja No Brasil ale. é obrigado? Todos os lugares, normalmente tem um Se eu nome pegar uma estilo. Skol e procurar, ele diz. Na né? Skol vai estar, eles denominam como Pilsen, nem sei se eles colocam como Lager, porque não, ela não é uma Pilsen. Esse é outro mito cervejeiro Entendi. que cai aqui. Muita gente Entendi. conhece, cai. Skol, Brahma, Heineken, todas as cervejas não são Pilsen. Você tá brincando. Não são Pra mim Pilsen. Não. Você tem um certo desprezo Não, por essas marcas, assim, por Não. serem tão populares, não? não, porque é o que tem no mercado, é o que as pessoas conhecem como cerveja. Aí não vale. E assim, mas... Se você como sommelier, sabe que você não Olha, vai falar também, né? Não, não, dá pra como falar, sommelier- a Skol é uma porcaria, não dá pra Como falar isso. sommelier, é assim, se eu for avaliar o produto, não é bom. Não é bom. Não. Assim, Tá. Pelo preço você toma assim, melhor? Mas o que acontece? Tem até uma coisa que essas cervejas comerciais, elas falam muito e é uma coisa que pesa demais na publicidade de todas elas. Não falo só de uma, de todas elas. Que cerveja tem que ser o quê? Ela tem que estar como pra você beber? Gelada. Muito gelada. Estupidamente gelado. Estupidamente gelada. Mas sabe por que esse apelo? Para que as suas papilas gustativas fiquem adormecidas, você vai beber, vai sentir refrescância e você não vai se apegar ao sabor. Porque se você bebe uma cerveja dessa em temperatura um pouco, que não esteja muito gelada, você não consegue beber, você não sente um gosto muito... Então, elas são cervejas que elas têm um baixo custo. Gente. Então, assim, não dá para criticar porque, é o que as pessoas conhecem, é uma cerveja de mais baixo custo, mas não é uma cerveja de alta qualidade. E fazendo uma comparação, quanto custa uma cerveja de boa qualidade? Fazendo um comparativo. Sei lá, uma latte de Skol hoje deve estar uns de 2,60 a uns 3,50, dependendo do lugar. E uma cerveja boa, assim. Depende da cerveja também. Por exemplo, se você pegar cervejas... O pessoal tem muito essa questão do puro malte. Eu só tomo puro malte, tem que ser porque puro malte é cerveja boa, e se não é puro malte é cerveja ruim. Não, também isso é mito, porque não é o fato de ser puro malte que determina se a cerveja é boa ou não. É realmente a qualidade do produto, dos ingredientes, dos insumos. Mas, por exemplo, uma cerveja comercial hoje, eu uso como exemplo aí, por exemplo, a Heineken, que é conhecida, a Beck's, por exemplo, são boas cervejas. São receitas que elas seguem realmente o padrão de que ela tem que seguir, que tem que ser uma cerveja dentro do estilo, e elas têm um preço ok. Elas não são baratinhas, R$2, R$3, mas com R$5, R$6 você compra uma garrafa de Heineken, você compra uma Beck's. Stella Artois ou Heineken? Qual é melhor? Se você só tem essas duas cervejas, qual que você leva? Heineken. Heineken? Tem um mito que... Tem um mito, sei lá se é mito, mas assim, eu já escutei bastante. Que se você gela a cerveja e ela descongela, se você gela novamente já vai perdendo o gosto. Então é verdade que conforme você vai deixando ela descongelar congelar não. Como é que... Isso você prejudica o sensorial da cerveja, ela pode até estragar. Então o ideal, assim, se você colocou na geladeira, mantém na geladeira. Não, mas o estragar é estragar o produto ou estragar paladar? Porque assim, Também, pessoas mais também. leigas que não é tão... O produto é tão apurado. difícil. É difícil estragar a ponto de, tipo, vou tomar, vou passar mal. Mas o produto vai ficar ruim, o paladar. Não é o produto mais, né? Não, Deixa de ser não o é. produto. Tanto que a cerveja é um produto muito sensível. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar ou sabem por quê, que todas as garrafas, elas são âmbar de cerveja. Por causa da luz, né? Por causa da luz. Sim. Porque a luz, ela causa oxidação da cerveja. E aí ela pode desenvolver aromas e sabores desagradáveis, que um deles, que a gente chama de light struck, que é causado pela luz. Então ela fica com um cheirinho, assim, um gosto meio de gambazinho, assim, um negócio meio esquisito. Então a Heineken já sofreu muito por isso, por ter a garrafa verde. Verde, claro. Então, por isso, tem gente que fala, mas cerveja em garrafa é melhor do que a lata, porque a lata é ruim. Há controvérsias, porque a cerveja na lata, ela tá muito mais protegida contra a luz e de qualquer outro organismo e tal, que pode vir a estar na garrafa, do que a lata é estéril, tá ali, lacra, sem
E lata é legal para colecionar também, né? Total. Eu acho Tem mais umas legal que garrafas garrafa. muito legais tem também, mas a lata... Então, são coisas que as pessoas, né, acabam... Tipo, vira aquela historinha, imita e espalha, né? Que essa questão da cerveja. Outra coisa que, quando eu vejo, me dá um... Assim... copo gelado. Ah, não. O Sério? copo gelado. Gente, Tá errado? eu quero sair correndo quando eu vejo um copo gelado. Por quê? Por quê? Primeiramente, não precisa. Não vai fazer diferença alguma na temperatura da sua cerveja. Sério? Claro, Você se tirou a da cerveja geladeira? estiver gelada, não... Você tirou da geladeira, em segundos aquele copo vai começar a esquentar. Na hora que você colocou o líquido, a cerveja já tá gelada. Outra coisa, aquele copo gelado, ele fica dentro da geladeira, ali. Que às vezes, essa geladeira o copo compartilha a geladeira com várias outras coisas. E eu não sei se vocês já sentiram, mas eu já senti muito copo com gosto de geladeira. Não, eu já senti com gosto de picanha. Nossa! Tô brincando, tô Então, brincando. Aí você pega aquele copo. E outra coisa que ele esconde também: sujeiras, copo não estando bem limpo. E é uma coisa que eu falo. Tem muita gente que fala, tem que ter o copo certo para tomar cerveja. Teoricamente, sim. Para você ter uma boa experiência sensorial, tem cervejas que elas pedem um copo especial, tem um copo típico e tal, um ritual, né? Mas você não precisa ficar preso a isso. Mas uma coisa que, para mim, é fundamental é o copo estar limpo. Muito limpo. Deixa eu só abrir um você beber parênteses. cerveja. O Fábio Almeida, que foi o nosso primeiro entrevistado, e a gente teve esse bate-papo do copo certo para beber, você lembra? Que ele até falou assim, olha, o copo de plástico para beber cerveja, para mim é um crime, eu não bebo. E a gente ficou pilhando. Mas eu acho que ele não tava falando do sabor, né? Eu acho que ele tava falando meio de... É que nem tomar, né? Com um copinho de plástico. Você sim, fala, não, o vinho no preconceito copinho é o copo. de plástico. Sim. Então, o que eu falo é o seguinte, você não pode deixar de viver uma experiência baseado em um objeto, porque você não tem aquele objeto ali. É claro que você vai ter uma experiência muito melhor se você pegar, por exemplo, uma cerveja alemã, que é a cerveja alemã de trigo, e você colocar no copo, servir do jeito certo, porque ela tem aquele copão. Sim. Aquele copão, ele é feito para a cerveja caber inteira dentro dele. Por quê? Porque no fundo da garrafa, ela tem aquela levedura de trigo, aquele residual que tá ali, que tem que misturar na cerveja para ela ficar turva. Então, você tem um ritual para servir. Então, você pega o copo, você começa a servir devagarzinho com o copo inclinado, e aí depois você dá aquela giradinha para pegar aquele fundinho e você termina de servir. Então, é um Caralho. ritual. Entendi. Né? Legal. Agora, você tá num lugar que não tem esse copo. Você tá com muita vontade de tomar aquela cerveja, só tem aquela oportunidade ali. Você vai deixar de tomar porque não tem o copo? Mas de maneira nenhuma. Nenhuma. Então, mas é isso que eu falo. As pessoas falam, eu não vou tomar, eu não vou abrir essa cerveja hoje porque eu não tenho um copo específico. Gente, se você tem um copo, seja um copo de requeijão, que estiver limpo, que você possa degustar Que essa não ficou na cerveja. geladeira? Que não ficou na geladeira. Tome a cerveja, sabe? Não deixa de, não posso, é um crime tomar. Não, gente, isso, é uma coisa que eu falo. Você tem que ter essa preocupação com o copo, sim. Quando você tem isso à disposição, você pode pegar o copo, ali fazer. Agora, não, eu vou deixar de beber porque eu não tenho. Eu não vou abrir essa cerveja aqui porque não tenho. Eu preciso comprar o copo primeiro. Não precisa ter essa...